Êxodo capítulo 24. Deus continuou falando com Moisés, dizendo: Subam o monte para apresentar-se ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 líderes de Israel, mas adorem à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros ficarão de longe, e o povo não deve subir com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as palavras e leis do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e na manhã seguinte se levantou bem cedo e fez um altar ao pé do monte. Construiu ali 12 pilares, um para cada tribo de Israel. Depois enviou alguns moços israelitas para oferecerem ofertas queimadas e ofertas de paz ao Senhor. Moisés despejou a metade do sangue em bacias e a outra metade do sangue derramou sobre o altar. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança de Deus para o povo, e eles disseram: Seremos obedientes e faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou as bacias e derramou o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da minha aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com os termos que acabei de ler. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 oficiais de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, cujos pés estavam pisando num pavimento de pedras de safira. Parecia o céu num dia claro. Deus não estendeu a mão para ferir os escolhidos de Israel, porém eles viram a Deus, e ali comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: Suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Darei a você 2 tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Moisés partiu com o seu ajudante Josué, e ao subir o monte de Deus, disse aos líderes: Esperem aqui até voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, fale com eles. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Para o povo de Israel que olhava de longe, a aparência da glória do Senhor era tremenda. Era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Quero receber deles o seguinte como oferta: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Darei o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam tudo exatamente como eu lhe mostrar. Faça também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Faça também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca você colocará as 2 tábuas da aliança, a prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Faça uma tampa de ouro puro. Deverá medir 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Depois faça 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro.
olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Dentro da arca coloque as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor com 4 dedos de largura e uma moldura de ouro para este friso. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso, para que sustentem as varas usadas para transportar a mesa. Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia revestidas de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa diante de mim os pães da presença. Faça também um candelabro de ouro puro. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formarão uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de cada lado da haste central. Cada braço terá 3 taças em forma de flor de amêndoa e será enfeitado com 3 botões e 3 flores. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro terá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e dos que vão por baixo do conjunto de braços. Os braços com os seus botões formarão uma só peça com um candelabro de ouro puro batido. Depois faça 7 lâmpadas. Coloque as lâmpadas de modo que iluminem a frente do candelabro. Os cortadores de pavios e os apagadores serão de ouro puro. Você precisará de cerca de 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todas as peças que o acompanham. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado neste monte. Êxodo capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho fino trançado, com fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 centímetros de largura. Cada um dos lados do tabernáculo será formado por 5 cortinas ligadas umas às outras. Faça laços de tecido azul ao longo da borda da cortina externa do primeiro conjunto. Você fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça 50 laços numa cortina e 50 laços na cortina que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Depois faça 50 prendedores de ouro, e com eles junte os 2 conjuntos de cortinas. Assim, o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto único. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13,5 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas, uma nas outras, formando um conjunto, e as outras 6 formando outro conjunto, ficando a 6ª cortina dobrada na frente da tenda. Faça 50 laços ao longo da borda do primeiro conjunto de cortinas e mais 50 laços ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, faça 50 prendedores de bronze e coloque-os nos laços, unindo assim os 2 conjuntos, e a cobertura do tabernáculo se tornará um todo. A sobra no comprimento das cortinas internas ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Essas sobras deverão ser penduradas nos 2 lados, e assim o tabernáculo ficará coberto.
Faça mais uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra cobertura em cima desta, feita de peles finas. As armações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia. Cada armação deverá medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de altura. Cada armação terá 2 encaixes paralelos para juntar uma à outra. 20 dessas armações formarão o lado sul do tabernáculo. Para cada armação haverá 2 bases de prata, uma debaixo de cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado do norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de pratas, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos do tabernáculo, ao lado leste, no lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. As armações dos cantos serão duplas. Em cada canto, as armações duplas ficarão ligadas em cima pela primeira argola. Portanto, haverá 8 armações e 16 bases de prata na parte de trás do tabernáculo, 2 bases debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado e 5 para o lado oeste, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as armações de uma extremidade à outra. As armações devem ser revestidas de ouro. As argolas por onde vão passar as travessas serão de ouro, e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que mostrei a você neste monte. Faça também um véu de linho fino trançado de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixadas em 4 bases de prata. Pendure o véu nos prendedores. Atrás do véu, coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente à mesa do lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e confie o trabalho a um bordador. Para sustentar essa cortina, faça colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com prendedores de ouro, as 5 bases, uma para cada poste, devem ser de bronze.